Resident Evil 4 foi lançado para Nintendo Switch em formato físico e formato digital. Como vocês podem ver aqui, eu adquiri o meu em formato físico. Ele não é vendido separadamente e é acompanhado de Resident Evil Triple Pack, que vem com Resident Evil 4 no cartucho, e para download a gente tem o código de Resident Evil 5 e Resident Evil 6. Mas mesmo depois de tanto tempo de Resident Evil 4 ter sido lançado para o GameCube, será que vale a pena ainda adquirir Resident Evil 4 para o Nintendo Switch? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as minhas impressões de ter jogado esse game no híbrido da Nintendo. Então já deixem o like, se inscrevam no canal e bora conferir Resident Evil 4 para Nintendo Switch. Eu sou o Marçal e você está no canal Beatsman, e Resident Evil 4 para mim é um dos games que eu mais gostei de jogar em sua época, e inclusive também é um dos games que eu mais gosto de jogar dentro dos games retrô até nos dias de hoje. Lembro até hoje quando eu tinha o meu Nintendo DS e na época estava bem caro de conseguir comprar jogos para ele, e eu decidi trocar o meu Nintendo DS, que estava novinho na caixa, ainda era um console relativamente novo, né? Eu comprei ele ali perto do lançamento e eu fui numa loja e me ofereceram um GameCube pelo Nintendo DS. E como não tinha que dar nenhuma volta em dinheiro e tal, eu acabei adquirindo o GameCube porque tinha uma locadora aqui perto da minha casa que alugava jogos para esse console. Então eu pensei, como de DS não tem e está bem caro de conseguir comprar, eu decidi pegar o GameCube para mim e viver da locação de jogos, que era coisa bem comum naquela época. E depois de bem pouco tempo que eu já estava com o GameCube, já tinha jogado bastante Resident Evil nele, inclusive o Remake e o Zero, que pra mim são um dos meus jogos favoritos até hoje. Não tanto o Zero, mas o Remake eu acho um game sensacional, até hoje mesmo, um jogo muito bonito e muito legal de se jogar. Saiu Resident Evil 4 como exclusivo para o GameCube inicialmente, né, e depois a gente sabe o que aconteceu, que esse jogo veio para várias outras plataformas também. Muita gente que jogou Resident Evil 4 jogou lá no PlayStation 2, uma versão que veio capada depois da versão lançada para o GameCube, mais ou menos um ano depois ali do lançamento oficial. Tudo que tinha de gráficos tão diferenciados, né, na versão de GameCube, no PlayStation 2 foi totalmente cortado. Então a gente tinha sombras inferiores, modelagens inferiores e principalmente quando a gente entrava nas cutscenes, que a versão de PlayStation 2 tinha os filminhos gravados da versão de GameCube. Então se você estava utilizando uma roupa, por exemplo, igual essa que vocês estão vendo no vídeo, que é uma roupa especial que a gente consegue depois de terminar o jogo, nas cutscenes ele não aparecia com ela no PlayStation 2. Ele aparecia com a roupa tradicional do jogo e quando voltava para o gameplay ele voltava para essa. Era bem estranho, era bem feio de ver. Mas agora falando da versão HD de Resident Evil 4, ela inicialmente foi lançada para Xbox 360 e PlayStation 3. Elas rodavam em 720p e depois tivemos versões também para PlayStation 4 e Xbox One que rodavam em 1080p. A versão de Nintendo Switch é o intermediário entre essas, ela roda em 900p na TV e 600p no modo portátil. Mesmo rodando numa resolução mais baixa, 900p na tela da TV fica muito bonito para esse tipo de game. Resident Evil 4, como é um jogo já um pouco mais antigo, só da resolução dele estar melhorada, funciona muito legal e é um jogo bem agradável de se ver até nos dias de hoje. Uma coisa que eu acho bem interessante aqui na versão de Nintendo Switch é que ela tem um leve filtro que a gente consegue ver que dá uma certa borradinha nas texturas. Uma coisa que eu não vi, por exemplo, nas versões de Xbox e de PlayStation, que, por exemplo, quando a gente está aqui na parte da vila e a gente olha para frente, toda essa parte do chão, né, ela fica como se estivesse piscando, porque a taxa dele não é tão estável, sabe? Porque não tem nenhum filtro em cima dessa textura do chão. Então parece que está tudo vibrando, tudo tremendo ali. Eu particularmente acho bem feio. E na versão de Nintendo Switch eles colocaram um filtro que mesmo a gente não conseguindo ver mais para longe, né, ela fica mais suave a sua visualização. Então ela se parece muito mais com a versão de GameCube, por exemplo, do que com as outras versões. A versão de Nintendo Switch, por ter esse filtro, né, na imagem, que, ao meu ver, torna o jogo muito mais agradável. Quando o jogo foi lançado para o GameCube também, a gente tinha algumas opções depois que o jogo terminava. A gente tinha como comprar algumas armas com munição infinita para aproveitar um pouco mais do gameplay, se divertir, né? E também tinha um outro modo
em que jogávamos com a Ada. O modo chamava Unsigment Ada. E quando o jogo foi lançado com o PlayStation 2, né, por ele ser um downport, né, vamos dizer assim, ele foi capado aí em relação ao GameCube, eles colocaram um novo cenário para a gente poder jogar. E esse cenário a gente jogava com a Ada também, mas numa missão um pouco mais longa, que trazia uns detalhes bem bacanas para a história do game. E nisso o GameCube não tinha, né? Como o jogo no GameCube foi dividido em 2 discos, não tinha nem espaço mais para colocar esse tipo de conteúdo, que foi lançado exclusivamente para o PlayStation 2 naquela época. Todas as versões do game que foram lançadas após a versão de PlayStation 2 possuem todos os conteúdos que foram cortados da versão de GameCube. Não que foram cortados, né, mas que apenas não tinha mesmo no lançamento original. Então aqui na versão de Switch a gente também tem os 2 modos para jogar com a Ada, temos o modo Mercenaries, assim como temos também no Xbox One e no PlayStation 4, funcionando perfeitamente aqui. Então é uma versão completa do Resident Evil 4 clássico que você vai poder aproveitar. Mesmo sendo uma versão muito legal, com os gráficos bem competentes atualmente, né, e principalmente para a gente poder jogar Resident Evil 4 de forma portátil e ter uma mídia física mais duradoura que a gente vai poder guardar desse grande clássico, Resident Evil 4 de Switch para mim só não é perfeito por um motivo. A versão que eu mais gosto de Resident Evil 4 até então é a versão de Nintendo Wii, justamente porque a gente tem o controle por pointer, que a gente pode apontar na tela e mirar no local selecionado, sem depender de um analógico para isso. Eu acho que esse tipo de jogabilidade que a gente tinha no Wii Remote era muito melhor do que a jogabilidade através de analógicos. E a versão de Resident Evil 5 e Resident Evil 6 que a gente tem para o Nintendo Switch, mesmo ele não tendo um pointer, né, com um sensor igual a gente tem no Wii, a gente poderia usar os sensores de movimento para mirar. E na versão de Resident Evil 4, o que eu achei muito estranho, não é possível. Interessante eles terem colocado isso em Resident Evil 5 e 6, que nativamente não tinha um controle por movimento, que foi introduzido depois no PlayStation 3, lá com o PlayStation Move, mas como ele não tinha uma versão de Wii, não era nada nativo. E o jogo que tinha realmente uma forma de você jogar com sensor de movimento foi removido da versão de Switch. Então ele só não é a melhor versão para mim por conta disso, que para mim ainda continua sendo a versão de Wii por conta da jogabilidade, mas seria um título perfeito se pudesse utilizar um Joy-Con em cada mão, mirando com o Joy-Con direito, assim como era com o Wii Remote e o Nunchuck. Mas voltando agora à questão do vídeo, né? Será que vale a pena a gente adquirir Resident Evil 4 para o Nintendo Switch? Bom, vai depender muito do seu gosto, na verdade, né? É um jogo mais difícil de dizer para vocês se realmente vale a pena ou não. Porque apesar de se tratar de um jogo antigo, se você é aquele jogador que gostou de jogar o game em sua versão de PlayStation 2 ou de GameCube, ou mesmo você tem um Xbox One e um PlayStation 4 e gostaria de ter uma versão portátil de Resident Evil 4, eu acho que sim, é um game que vale muito a pena você adquirir, porque na versão de Nintendo Switch você vai ter o pacote completo, você vai ter todas as expansões, né? Todas as roupinhas extras ali, todos os cenários a mais, os modos, então é uma versão completinha aqui do game para o Nintendo Switch. Só que se assim como eu, você também prefere a versão de Wii acima de todas as outras versões por conta do controle de movimento, talvez essa não seja a melhor opção para você. Para mim, eu ainda quis ter essa versão de Resident Evil justamente porque eu quero ter para sempre comigo esses jogos que eu gostei muito assim em sua época, com uma mídia melhor, com uma mídia mais duradoura, como é a própria mídia do Nintendo Switch. Mas caso você não faça questão disso, você pode adquirir o game digital por média de R$40, que ele sempre está em promoção. Caso você queira adquirir ele em mídia física, você também ganhará junto com ele o Resident Evil 5 e 6 de forma digital. Então, para mim, Resident Evil 4 de Switch vale muito a pena justamente para a gente ter uma mídia mais duradoura desse grande clássico em uma ótima versão para o console de mesa. Não vai ter a mesma jogabilidade que eu já gostava na versão de Wii, mas mesmo assim é uma jogabilidade muito boa e clássica para qualquer jogo de tiro nos dias de hoje. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Espero que dê para vocês terem uma noção, né, de todo esse gameplay que vocês viram de como funciona a versão de Resident Evil 4 do Nintendo Switch. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui e até a próxima!